O movimento estudantil é uma forma de organização política protagonizada por estudantes das mais diversas faixas etárias. Apesar dessa diversidade etária, o movimento é formado principalmente por alunos do ensino médio e por alunos das universidades, defendendo os interesses dos estudantes, promovem campanhas específicas e também participam historicamente dos principais debates e lutas do país, como a defesa da democracia, da educação e do patrimônio nacional. A trajetória histórica do movimento estudantil brasileiro se iniciou com estudantes que retornavam da Europa, filhos das classes mais abastadas no período colonial, enviados por seus tutores e pais com o objetivo de terem acesso às letras e à educação europeia. Segundo o portal Dia a Dia da Educação, a primeira manifestação estudantil anotada na história brasileira ocorreu no ano de 1710, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro e foram encurralados por jovens estudantes de conventos e colégios religiosos. Mais tarde, em 1786, José Joaquim Maia fundou no exterior um clube secreto para lutar pela independência do Brasil. O movimento estudantil costuma ter diferentes formas de organização, de acordo com o contexto, cultura e sistema educacional. As associações de estudantes e associações universitárias, comitês de ações de resistências, sindicatos centrais sindicais, partidos políticos, coordenadoras e congregações de estudantes, além de conferências e congregações de estudantes, são algumas das formas de organizações mais comuns. O movimento estudantil foi uma grande ferramenta de mobilização dos estudantes, chegando a debater inclusive o papel social da universidade no país. As entidades que representavam os estudantes, como a UNE e DCEs, foram colocados na ilegalidade, e a resistência e mobilização dos estudantes não foi barrada, levando à frente os protestos contra a ditadura militar. Em 2014, o movimento estudantil conquistou a aprovação do Plano Nacional de Educação, que garante 10% do PIB para o setor. Também conseguiram que 75% dos royalties de petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal fossem destinados à educação. Outra conquista muito importante foi o Bilhete Único do Estudante, lançado em 18 de maio de 2004, onde os estudantes passaram a utilizar os transportes públicos gratuitamente. Já nas ETECs, o movimento ajudou a proporcionar o almoço aos alunos, já que antigamente era apenas servido o que chamamos de merenda seca. Boa tarde, estamos aqui com o Gustavo Beltrame. Oi, gente, boa tarde. E ele vai falar pra gente um pouco do envolvimento que ele tem com o movimento estudantil. Primeiro eu gostaria que você falasse como você conheceu o movimento. Bom, então, tudo começou lá quando eu estava no meu segundo ano. Eu estava ainda em um projeto aqui da escola, o Taeu de Teatro. E aí eu estava ajudando os estudantes a desenvolver o pensamento criativo, artístico e tal. E aí com isso, o nosso primeiro tema que veio a ser trabalhado foi sobre a relação dos povos originários, onde estava sendo debatido na época a demarcação do marco temporal. E aí, com isso, eu vi que as lutas indígenas vieram de muito tempo atrás e foram necessárias para que os indígenas tivessem as terras que eles têm hoje. E essa luta ainda continua, infelizmente, até hoje, para ainda ter o acesso básico aos direitos que todo ser humano deveria ter. E aí, com isso, eu fui pesquisando mais sobre os direitos, não só de pessoas indígenas, também de estudantes. E aí eu fui vendo como é que estava a nossa escola pública, não só aqui da ETEC, também as estaduais, as municipais, e estava vendo todo o sacateamento que ela vem sofrendo há muito tempo atrás. E aí eu fui me intrometendo mais nesses assuntos, e no começo desse ano, em 2023, eu conheci, eu já estava no Grêmio, e aí eu comecei a conhecer mais pessoas que estavam pautando sobre o novo ensino médio. E aí, com isso, eu fui entrando em alguns grupos, fui participando de algumas manifestações e com isso fui me tornando mais um ativista sobre a revogação do novo ensino médio. Bom, a gente vê pela ETEC que você faz muita propaganda sobre o movimento e vive chamando as pessoas para fazer parte do movimento e manifestar a favor dos nossos direitos. Eu gostaria de saber como vocês fazem para se organizar na hora de ir para lá. Se, tem um grupo ou algo do tipo. Então, normalmente eu tenho um grupo específico de pessoas que vão para esses protestos.
tem algumas atividades que eu considero como esse ativismo, que são algumas frentes. No caso, eu considero, tipo, postagens de Instagram ou até mesmo jornal que tem aqui na escola. Eu, inclusive, criei um jornal, se vocês quiserem dar uma olhadinha, Avante Estudantes, @AvanteEstudantes, tá? Segue lá no Instagram. Mas assim, também tem outras frentes, como de protestos e afins. A maioria dessas frentes a gente conversa pessoalmente com quem eu já conheço. E aí eu sempre converso com esse novo jornalzinho que tem. Eu pego esse jornalzinho, vou distribuindo para a ETEC, e aí eu mostro para as pessoas sobre o que é o movimento, quais são as lutas e tal, e vou convidando o pessoal. Se a pessoa ela tem interesse, ela vem conversar comigo. Então assim, a maioria das pessoas que vão pro protesto comigo, vem falar comigo antes, e a gente vai desenvolvendo para ir nos protestos e fazer as atividades como no Instagram e no jornal. E você acha que esse movimento, todas as lutas que eles fazem diariamente, eles têm algum resultado? Com certeza. Eu acredito que, assim, como resultado das diversas manifestações que já tiveram desde março desse ano sobre o novo ensino médio, a gente conseguiu que o governo federal ele revesse o novo ensino médio, toda a sua estrutura e tal. E também que ele não mudasse o Enem para as categorias do novo ensino médio, o que também era uma pauta muito importante. Só que, infelizmente, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a revogação do novo ensino médio. A gente também não quer que volte para o antigo ensino que era feito antigamente com sociologia. Tipo, obviamente que a gente quer essas matérias de volta, mas não são só essas matérias que vão constituir todo o ser que vai ser um futuro cidadão que vai viver aí no mundo. Então a gente quer que realmente haja uma consulta pública com os estudantes, com os professores que vão dar aula, que estão o tempo todo ali com a educação. Não que esse processo seja pautado por meio de empresas de fora, empresas privadas, que têm interesses para profissionalizar as pessoas, para ter mais mão de obra. Óbvio que isso é extremamente importante, só que a educação de fácil acesso para a população não deveria ser essa. E aí é isso. É isso, muito obrigada. Obrigado. Pela região da Avenida Paulista, mas ali no vão livre do MASP, hoje cedo, teve um protesto pela revogação do novo ensino médio. Esse protesto foi organizado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que pedem a revogação da lei de 2017. Em nota, o Ministério da Educação informou que dialoga com a comunidade escolar e pesquisadores e disse que abriu consulta pública para avaliar a política nacional de ensino médio.